Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, rádio com imagem, imagem com rádio, enfim, né, transmitindo, comunicando por toda a plataforma à medida que vamos usando as novas tecnologias, mas lembrando sempre, né, que sem uma boa comunicação, ideias consistentes, né, não vale muito a pena, né? Melhor ficar calado. O silêncio às vezes também é sábio. O Teoria de Tudo começa nesta edição de número 703, dia 9 de maio de 2025, 10 horas 8 minutos, hora oficial do Brasil. Está nublado, com chuva, 23 graus é a temperatura. Você que ainda não saiu de casa, leve seu guarda-chuva, né? Mesmo que você saia de carro, porque não se estaciona na porta de lugar nenhum mais, há muito tempo em Caxias do Sul, apesar de muita gente querer, né? Muita gente ainda para na avenida, liga o sinal de alerta, muita gente aproveitando, né, o sinal vermelho. Tenho visto todos os dias aí que é aliás, alô, Secretaria de Trânsito, é um perigo. O sinal amarelo acende, as pessoas vão na carona do sinal vermelho e virou moda. Depois de usar o corredor de ônibus, agora a nova moda, né, é passar o sinal vermelho em Caxias do Sul, no rabicho do sinal vermelho. O amarelo já é infracional. Talvez, né, do amarelo para o vermelho seja muito rápido, pode ser que sim, mas mesmo assim, né, é preciso observar um pouco essas questões. O pedestre também faz parte do seu trânsito, meu amigo, não é só o seu carro, não, meu amigo, minha amiga, né, você que está conosco. O Teoria de Tudo com apoio de Unicesumar, nota 5 no MEC, a melhor EAD do Brasil, TV Caxias, canal 14 da NET, nos apoio em collab com suas redes sociais, também CPR Rodas e Pneus, Mecânica São Eloy, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, tantos bons amigos, né? O Bangu Pub e Restaurante, CPR Rodas e Pneus e a Valéria Monteiro, jornalista, consagrada primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional, junto conosco na nossa rede que se amplia, né, com olhares para São Paulo, Rio de Janeiro e internacional. valeriamonteiro.com.br, ela que está também todas as quartas-feiras aqui no Entre Linhas comigo, e a gente faz um bate-papo legal aí, trazendo também informação para você. Nós vamos, daqui a pouquinho, logo depois dos destaques, já que este programa é atemporal, falar de turnaround, né? Sei lá se eu falei direito, né? Mas acho que sim, né? Daqui a pouquinho, depois ela me corrige aqui, a nossa entrevistada de hoje, que é a Gisele Sandri, gestora empresarial com mais de 20 anos de experiência no mercado, CEO da Multilight Lanternas, especialista em turnaround, em administração empresarial de processos de recuperação judicial, bacharel em administração de empresas pela Universidade de Caxias do Sul e desde 2004 desenvolve uma abordagem própria de gestão estratégica focada no desenvolvimento organizacional, eficiência e crescimento sustentável. Tem bastante coisa para a gente conversar e o artigo dela está em Sabe Caxias, também você pode encontrar o link lá, depois a gente bota. Lembrando a você também que o portal Sabe Caxias está de cara nova e agora somos Rádio Portal. Né? Não é do Leme ao Pontal, é quase isso, né? Soa parecido, né? Do Leme ao Pontal, é Rádio Portal Sabe Caxias, voltamos, já fomos rádio em determinado período, e sempre foi legal, e agora nós somos novamente, né, o Rádio Portal Sabe Caxias desde 2010. Temos música, temos a nossa programação aqui do Teoria de Tudo, músicas locais, informação local, por toda a plataforma, usando também mais esta ferramenta. Acessa lá e pode até, inclusive, votar na enquetezinha que tem lá, se você gostou, não gostou, dar o seu feedback, pedir música, enfim, pagar boleto, né? Ainda não dá, mas tomara que dê, em qualquer momento, né? Os meus ainda tá dando, tomara que, né? Se pudesse pagar os seus, eu até ajudaria com alguma coisa. Obrigado a você que está conosco. As manchetes, então, os destaques de hoje. Pressionada por alimentação e saúde, inflação oficial do Brasil fica em 0,43% em abril. INSS anuncia devolução de 292 milhões para aposentados entre 26 de maio e 6 de junho. É só a ponta do iceberg, né? Muito mais que isso. Bom, a notícia de hoje, é claro, né, que já é de ontem. Veja como é rápida a vida,
mas a repercussão da notícia, né, do Papa Leão XIV, em sua primeira missa como Papa Leão XIV, diz esperar, abre aspas, trazer luz às noites escuras deste mundo. Que legal, eu gostei dele, achei ele carismático, né? O Inter perdeu por 3-1 para o Atlético Nacional e se complica na Libertadores. Apesar da relação tensa com o Vaticano, China parabeniza o novo Papa, que também é um chefe de Estado e que tem aí muito poder político também, além de ser um sacerdote, líder de uma das maiores religiões do mundo, que é a religião católica, que não importa números, né? A fé não se cresce em números, não avança em números, na minha opinião, mas sim em profundidade. Questões filosóficas. Em Sabe Caxias você encontra a Prefeitura de Caxias e Governo do Estado assinam termo de parceria para a implementação de programa Comunidades Inovadoras. Robert Francis Prevost, o Leão XIV é o primeiro Papa americano da história. SAMAI realiza termonebulização no bairro Santa Lúcia para encontrar possíveis irregularidades em ligações de esgoto e outras também, né? Informações destacando este dia 9 de maio de 2025, quando são 10 horas e 13 minutos, e também o artigo, né, aqui da doutora Gisele Sandri, que está no programa, e vai falar sobre a mudança de rumo, como o turnaround pode prevenir crises organizacionais. Rapidamente, primeiro, eu vou trazer aqui a CPR Rodas e Pneus, que está conosco também na programação, valorizando aí o nosso patrocinador, é claro, CPR. Eu não puder pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio Muito bem. O Teoria de Tudo já está de volta nesta manhã de sexta-feira chuvosa. Bom para estar em casa, né? Quem pode estar em casa, no escritório de casa, né? Como é que é o Gustavo, que estava, né? O Gustavo Tamanho, que me olhou, né? Porque é o intelectual, você conhece, né? O escritor, enfim. Né? Eu lembro de Javan, né? Um bom lugar para ler um livro. Não é? Botar a doutora Gisele na tela aqui. Tudo bem, doutora? Bom dia, seja bem. Posso te chamar de doutora? Gisele. Gisele, tá legal. 1 milímetro para frente, por favor, no microfone. Seja bem-vinda, Gisele, aqui ao Teoria de Tudo. Falei certo? Turnaround? Turnaround. Isso mesmo. Eu sou inglês meio caipira, assim, né? Meio do Texas, né? Mas o papo é americano agora, vai me perdoar. Vai, com certeza. Bom dia. É um prazer estar aqui nessa manhã, participando do programa. Seja bem-vinda e fique à Obrigada. vontade. Nós temos tempo aqui para fazer eu não chamo de podcast, que podcast é diferente, né? Gustavo, é maior, é um rádio com imagem, mas com entrevistas mais longas, sem a preocupação, assim, da pressa, Claro. que não dá para aprofundar nenhum conteúdo, né? A gente não consegue conversar. Então eu gostaria que tu falasse sobre o teu artigo, né? Que está publicado no nosso site, Mudança de Rumo, como o turnaround pode prevenir crises organizacionais. Perfeito. Então, as pessoas se perguntam, né? Esse novo termo, que na verdade não é novo, o turnaround já existe há algum tempo. É um termo americanizado, ou melhor, é um termo americano, que o que ele quer dizer ao pé da letra? Inversão de marcha, ou mudança de rumo. É isso que o termo sugere. E a gente trazendo isso para a parte administrativa, como é que a gente interpreta, então, esse termo? É uma correção de rota ou uma estratégia um pouco mais forte para a solução de problemas dentro das empresas. Normalmente, essa estratégia ela é usada quando as empresas já estão em crise financeira. Não necessariamente é isso que eu abordo no artigo, a gente precisa esperar esse momento chegar, porque sempre nesse momento o remédio tem que ser em maiores doses e os efeitos colaterais também serão maiores. Então a gente pode usar a estratégia do turnaround antes que essa crise se instale na empresa. Mas, então, primeiro eu vou falar
do que a maioria conhece. O turnaround aplicado quando a crise já está estabelecida. Uhum. Ele é uma estratégia um pouco mais forte, como eu comentei no início. A gente precisa chegar em todas as áreas da empresa e entender, primeiramente, o que está acontecendo. A gente faz mais ou menos a mesma coisa que um médico vai fazer. O sintoma de toda empresa com problemas financeiros, com crise, enfim, com qualquer problema, não sendo somente no financeiro, o financeiro é o final, né? O problema está atrás disso, o financeiro só administra o que acontece dentro da empresa. A gente vai entender o que aconteceu, por que a empresa chegou naquele lugar. Só que essa análise ela precisa ser rápida, quando a empresa já está em crise financeira. Uhum. Ela precisa ser rápida e a ação precisa ser tomada com urgência. E é aí que o turnaround entra. A gente precisa chegar no ponto que está acontecendo o problema, que às vezes não é só um, ou melhor, nunca é só um. E essa estratégia, ela vai tirar as pessoas da zona de conforto. Porque normalmente uma empresa entra em crise financeira por causa da zona de conforto que todos entraram. Desde o proprietário da empresa até a última pessoa na equipe. Então a gente precisa mexer nessas estruturas. E isso causa um grande desconforto. E esse é o maior problema de se usar a estratégia do turnaround antes da crise. Porque todo mundo acha, não, tem solução, é só um... Não que não tenha solução, mas enfim, as pessoas pensam, é só um... É passageiro, amanhã melhora, é por causa da crise econômica. Enfim, ela ajuda também. A crise econômica de um país é o que mais leva as empresas a entrar em crise também econômica. Mas não é só isso. Muitas vezes o país está bem, entre aspas, vamos dizer assim, e a empresa não está. Então, precisa olhar para dentro. O que está acontecendo? E mesmo quando vem de fora do ambiente externo, a gente precisa entender o que eu posso fazer como empresa para administrar essa situação do ambiente externo. Uhum. E aí a gente precisa ser rápido. Quando a crise está estabelecida, a gente precisa ser rápido. Então, depende muito da empresa. Não existe uma cartilha, que eu vejo hoje muitas pessoas vendendo métodos infalíveis para qualquer coisa, qualquer assunto que a gente estiver falando, existem métodos já prontinhos que funcionam. Não, desculpa quem está me ouvindo e acredita nisso, mas eu não acredito. Eu entendo que cada ser humano é um. O remédio que eu tomar pode não dar efeito para ti, sendo que o teu sintoma é o mesmo que o meu. Exato. A empresa não é diferente. Sim. Cada organismo, cada empresa é um organismo vivo e cada empresa tem as suas particularidades. A estratégia que eu usar numa empresa para o mesmo sintoma pode não fazer efeito em outra. Uhum. Então, a empresa precisa ser analisada caso a caso. Mas a estratégia, o coração do turnaround é a agilidade e a firmeza nas atitudes que precisam ser mudadas, nas estratégias que precisam ser revistas para que o resultado se reverta em pouco tempo. Olha, são tantas perguntas aqui que passaram, né? E tenho certeza que curiosidades diversas sobre esse tema que eu acho bem legal, bem fascinante. E, por exemplo, não é, Gisele, na análise da tomada de decisão, o executivo muitas vezes, né, é monocrático, que também pode ser ruim para ele, né? O país é meio monocrático, né? E aí se fala, por exemplo, em dashboards, que é, né, o painel para tomada de decisões com cada vez mais variáveis. E aí tu falaste, né, o financeiro é a última coisa, a pessoa vai direto no financeiro, está dando lucro, está tudo bem. Exatamente. E pode não ser a verdade. Não. O que eu percebo muito, os empresários, proprietários de empresa, o que eles medem? O faturamento. Estou faturando bem. Faturamento não é lucro. Faturamento não paga conta. Faturamento faz conta. Né? Então, muitas vezes a empresa tem um faturamento alto e isso gera uma bola de neve. Por quê? Eu faturo 1 milhão, estou faturando 2 milhões, estou faturando 3 milhões, estou faturando 5 milhões. Mas e o meu lucro?
quanto que realmente sobra para reinvestir na empresa? Eu estou conseguindo pagar as contas com o que eu estou faturando? E muitas vezes o erro está aí. A preocupação excessiva com o faturamento e esquecer o quanto realmente está sobrando. Então, hoje, o empresário, ele precisa entender de custo. Sim. Precisa entender de custo. E eu vejo que hoje é uma deficiência da maioria, principalmente dos pequenos, porque realmente a maioria dos negócios nasce em uma família, né? A família teve o negócio, começa a administrar, tem a ideia, tem a oportunidade, e quando o negócio começa a crescer, é que as coisas começam a complicar. Porque junto com o crescimento, não vem só o crescimento, vem investimento, vem análises, para que lado que eu vou, como é que eu vou administrar, e tudo isso realmente fica complicado para uma pessoa que não esteja preparada para isso. O empresário precisa buscar essa preparação, porque a maioria das vezes o problema se encontra na questão de não olhar o custo, né? Olhar apenas o faturamento. E essa questão que você comentou do dashboard, ela é extremamente importante, só que cada empresa vai ter o seu painel de controle. Ele também não é igual para todas. O básico, com certeza, vai ser igual. Mas aqueles detalhes que vão de negócio para negócio, o comércio é de uma forma, indústria é de outra, serviço é de outra, precisa ser acompanhado. E normalmente as pessoas acompanham esse dashboard e ele estando numa estabilidade ok. Não é errado isso, mas a gente sempre precisa pensar, e se acontecer algo, o que pode ser feito? Às vezes a gente consegue prever, às vezes não, né? Todo mundo já estava preparado para que a economia desse uma balançada, mas ninguém ao certo sabia o quanto ia ser, o quanto ia afetar os negócios, né? Então, tem coisas que a gente consegue controlar dentro da empresa através do dashboard. Tem coisas que não, que são do ambiente externo, principalmente, ou às vezes até acontecimentos que são do ambiente interno, mas que não se estava preparado para aquele acontecimento. Então, isso é de extrema importância, sim, a gente acompanhar sempre os indicadores da empresa. Entrou na minha mente a metáfora do avião, né? O dashboard é o painel de controle, mas desde entrar uma ave na turbina até um raio, até uma nuvem inesperada, né? Exatamente, não tem como prever. E eu sempre falo, né? As pessoas me perguntam às vezes como é administrar uma empresa que está em crise. E eu respondo, é fácil administrar uma empresa que tem dinheiro. Porque a tua maior preocupação, além da manutenção do resultado, é onde eu vou aplicar esse dinheiro. Mas quando tu tem uma empresa na tua mão que ela tem problemas financeiros, ela está em crise, precisa de uma reestruturação, tu precisa sair da tua zona de conforto. O próprio empresário, o próprio consultor, a pessoa especializada que estiver ali, tu vai precisar, tem que sair da sua zona de conforto e dizer o que dá para fazer, o que a gente consegue fazer, quais são os recursos, que normalmente não existe recurso, né? O recurso sou eu, é o meu trabalho, é a pessoa que está ali decidindo, esse é o recurso. E a gente tem resultados muito bons quando a gente consegue fazer esse movimento, quando o empresário, ou enfim, a pessoa especializada que tiver à frente do negócio para tomar as decisões nestes momentos de crise, a gente consegue resultados muito bons. Às vezes os empresários ficam bastante receosos, entendendo que não tem mais jeito o negócio, né? O caminho vai ser fechar as portas. Ou a recuperação jurídica. Exatamente. Mas, normalmente, a cabeça do empresário é qual? Não vai ter solução. A recuperação judicial é para tentar algo que, se Deus quiser, vai ajudar. Essa é normalmente a mentalidade. Ele acha que ele já perdeu o controle, que ele já fracassou. Exatamente. E não vai ressurgir. Já perdeu a credibilidade, talvez. Exatamente. Já brigou com a esposa, com os filhos. Claro, é que o que acontece? Cortou a mesada. Um negócio, ele nasce de um sonho. Sim. E aí esse sonho, o que é para ser? É para ser tudo lindo, tudo muito bonito, com algumas dificuldades, alguns caminhos que a gente vai precisar trilhar diferente, cortar uns matinhos, mas normalmente isso, né? Normalmente é isso que se espera. Então, quando essa situação acontece na empresa,
a pessoa perde a vontade, perde a... Não diria a credibilidade, mas perde aquele senso... Autoestima. Também perde a autoestima. Que, né, Gisele, né, a cultura da empresa, a essência, né, de um negócio familiar, principalmente surgiu, como tu disseste, homem ou mulher, né? Temos aqui o Didier Bandeira e outras mulheres aqui nessa região italiana, e até em muitos casos onde os homens, né, morrem mais cedo, as mulheres dão continuidade aos negócios e crescem depois do que os homens, talvez por uma dificuldade ali também da tomada de decisão, uma série, né, de questões do passado também, da relação homens-mulheres, né, que vai evoluindo lentamente, eu diria, né? Não sei como é que está o mercado de trabalho nesse sentido, mas não é isso que eu quero colocar. A ideia deste turnaround é mais fácil de ser diagnosticável e ser implementada em que tamanho de empresa? Qualquer tamanho de empresa. Qualquer tamanho de empresa. Isso não é uma limitação, porque a estratégia a ser usada, ela depende muito do negócio e da empresa, mas ela não vai depender do tamanho da empresa, né? Então, normalmente, como eu falei antes, a gente pode iniciar esse processo de turnaround antes da crise ou na crise. Mas aí eu queria fazer uma pausa aí, exatamente. Eu achei que eu tivesse, talvez até tenha compreendido ao contrário. Eu fiz uma prova outro dia que era aquela história, correta não está correta, do incorreto não correto, só de ler a questão tu já se confunde, né? Que é a moda dos questionamentos hoje. Nesse sentido, diagnosticar antes. E uma assessoria externa, o risco do plano de voo da empresa, me mantendo aí na metáfora do avião, exige o que do executivo, do dono? Não estou falando só de sentimento de humildade, mas porque se está tudo bem na visão dele, eu ainda não cheguei na crise, né? Eu aprendi com meu pai, quando foi ensinado a dirigir por ele, a frear antes da curva. Se você frear na curva, você sai da curva, né? Exato. O que acontece? Eu tenho um negócio, não importa o tamanho dele. Eu estou crescendo o faturamento. Eu estou tendo a mesma lucratividade ou uma lucratividade maior. Então, eu estou no caminho certo. Milagres não vão acontecer de um dia para outro. Então, o crescimento ele vai ser gradual da empresa. Às vezes, tu consegue crescer o faturamento, a margem de lucro fica a mesma. Às vezes, tu consegue crescer o faturamento e aumentar a margem de lucro também. Então, neste cenário, somente com esses dois indicadores, eu entendo que eu estou no caminho certo. Quando que vai entrar a decisão de tomar uma atitude para que o meu negócio não entre numa crise? Antecipadamente, exatamente. Antecipadamente. Isso. Os meus indicadores do dashboard estão ou estáveis há muito tempo ou estão declinando. Então, eu preciso entender o que está acontecendo. Ou seja, então, vou fazer aqui um ponto e vírgula. A estabilidade tem que crescer para se manter. A estabilidade, ela é aí que é a zona de conforto. Às vezes a gente entende que a estabilidade, não, tá tudo certo, eu estou estável, mas não. Normalmente, a estabilidade é o primeiro estágio. Entrei numa estabilidade, para mim tá bom assim, e eu sento na cadeira e relaxo. Vou tomar cafezinho. Vou tomar café, vou marcar um café com um amigo enquanto a minha empresa tá funcionando. Isso aí, botar o casaco na cadeira. Exatamente. E é aí que talvez, não é em todos os casos, mas talvez possa acontecer o problema. Quando eu não estou mais olhando, quando aquele resultado para mim já é satisfatório. E eu não olho mais para ele, eu deixo ele acontecer. Às vezes, neste caminho, porque o que acontece? O dono da empresa, o proprietário, não é ele que fala com o cliente, não é ele que faz o produto, não é ele que faz, entre aspas, quase nada. Sim, depois, quando ele estiver já num estágio da empresa. Sim, exatamente. Vamos falar numa indústria, por exemplo, que seja consagrado. De 10 funcionários, né? O que eu quero dizer quando eu digo não é ele que faz nada, entre aspas, eu estou falando do operacional. Sim. Então, quem está conversando com o cliente, normalmente é o vendedor. Quem está fabricando o produto, normalmente é o operador. E se eu tiro os olhos disso, eu não estou acompanhando diariamente, eu não preciso fazer, mas eu preciso acompanhar. Talvez aconteçam coisas nesses momentos que vão começar a trazer o declínio dos nossos indicadores. Então, eu preciso estar sempre atento para isso. Quando eu percebo um declínio nesses indicadores
básicos que a gente precisa acompanhar, a gente precisa olhar e dizer o que é que está acontecendo. É externo, é interno, porque é só um período. E essa análise de, é só um período, normalmente é aí que a gente acaba errando. Normalmente não é só um período. Quando as coisas estabilizam ou elas declinam, existe um motivo para isso. E quanto antes a gente conseguir enxergar este motivo e agir em cima dele, melhor. Mas é isso que é o ponto. Sim. É a zona de conforto que faz com que eu entenda que aquele resultado está satisfatório, eu só quero manter ele, mas eu não faço nada para manter. Porque tu chegar no resultado é uma parte. Agora, não tem problema, eu não quero mais crescer, eu quero que a minha empresa fique nessa estabilidade. Mas eu também vou precisar ter ações para que a empresa continue nessa estabilidade. É como andar de bicicleta, então. Né? Exatamente. Se você parar de pedalar, ela vai andar por um tempo. Exato. Né? O Einstein já dizia isso. Exatamente. Né? O ponto de equilíbrio que se busca, portanto, Gisele, precisa ser transportado sempre para manter a empresa, né, existindo. Precisa. Se você, né, como gestor, tenha chegado, talvez, né, a um limite. Muita gente... Nós temos filosofado sobre isso. Ontem falamos um pouco sobre a questão de trabalho e lucratividade. Para muito trabalho não é só questão. Por isso que... Aliás, o lucro não é só questão. Por isso muito milionário está na beira do gramado, o treinador ainda treinando. Né? O Felipão voltou para o Grêmio agora. Não precisa, tem milhões. Né? Por que ele está lá? Né? Músicos, né, como o Mick Jagger e outros tantos. É uma questão. O outro que teve uma palestra do presidente dono, criador da Mormaia, na SIC outro dia, ele disse, eu estava lá, né, viajando com o veleiro com a minha esposa, então quer dizer, né, são relações diferentes. Né? Essa curva de existência da empresa ela pode ser mais longa, pode ser uma empresa maior, mas inevitavelmente vai chegar um momento que ela vai naufragar. Sim. Né? Vai e só para concluir, e tem uma responsabilidade social nisso, que não é só a visão do empresário. Agora eu não quero mais trabalhar, vou fechar a empresa. Tá, mas e as pessoas? Exatamente. Eu acho que essa parte foi o que me fez me tornar especialista nisso. No momento em que a empresa que eu estava trabalhando, eu não estava administrando ela ainda, entrou nesse processo, eu olhei para o lado e eu disse, eu poderia ter saído da empresa, buscado uma outra oportunidade, mas eu não consegui olhar para aquele número de pessoas que estavam ali e que elas poderiam ficar sem nada de uma hora para outra. Então, essa responsabilidade social, ela vai, eu acho que muito além do próprio negócio. É uma coisa que, pelo menos para mim, me pega. É importante. Me pega. Porque todo mundo vai sofrer. Sim. Todo aquele organismo vai sofrer se aquela empresa não sobreviver. O que mais sofre, vamos dizer assim, é o próprio dono da empresa. Claro. E os funcionários também. Então, essa responsabilidade não só com as pessoas da empresa, mas com a própria sociedade, com a economia da sociedade onde a gente está vivendo. E essa questão, ela precisa ser sempre considerada nas empresas, independente da situação financeira, né? Olhar sempre para o funcionário. Sempre com esse olhar, a gente consegue reverter qualquer situação. Porque nesses momentos, se tu tá com o teu time, tá junto com ele não vai te deixar na mão. Mesmo numa situação difícil. Sim, normalmente o funcionário, aquela pessoa que está vivendo a empresa, ele quer ajudar a resolver os problemas. Quer ajudar. E se sente magoado por não poder dar uma ideia, né? Nós estamos... Deixa eu só fazer uma janela aqui, né? Que tem aqui o pessoal... Alô, mamãe. A mãe está sempre no programa, né? Mas eu tenho que dar um bom dia para ela, né? Senão depois, né, perco a bênção, né? Da dona Marisa. Dandara Cristina, bom dia para você que está aí na nossa audiência. Franciele Boff de Lima, mandando o seu bom dia também. Né? Greba Alveira, acho que é isso, né? Também mandando excelente. Né? Muito obrigado a vocês que estão na audiência. Nós estamos apresentando Teoria de Tudo aqui, falando sobre turnaround, que é um tema bem importante.
A Gisele Sandri, como nós anunciamos no início, é gestora empresarial com mais de 20 anos de experiência no mercado, CEO da Monte-Light Lanternas. E depois você pode encontrar o artigo dela, né, e outras especialidades dela no sabecaxias.com.br. Eu vou botar o link nos comentários aqui do programa para o pessoal que quiser ver o teu artigo. Se fala em NR1, né, que é novo para a maioria das pessoas, o que significa, mas é justamente isso, né? O marketing adiantou isso já na questão, né, de hoje se fala com a pessoa, dentro das empresas o endomarketing também, né? O indivíduo ganha cada vez mais importância na sociedade, no contexto, no sistema que ele faz, e aí a NR1, como é que tu está vendo, pode explicar um pouquinho, contextualizar para a gente. Bom, a NR1, para mim, é um assunto polêmico. Boa. É polêmico. E dificilmente, mesmo estando numa rádio, eu vou mudar a minha opinião. Claro, não faça isso, por favor. Nem precisa concordar comigo, inclusive. Né? Exatamente. Eu acho um assunto polêmico. Se as empresas tivessem a consciência que eu falei anterior, que quem cuida do teu cliente é o teu funcionário, não precisa NR1. Hoje, a gente tem um conceito que foi, na minha época, vamos botar lá, não sou tão velha assim, mas eu comecei muito cedo, então vamos botar assim que fica mais bonito, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, então na minha época não existia essa questão de bem-estar. Sim. Tinha que trabalhar, ponto final. Teu bem-estar, depois a gente via como é que ficava. Bem-estar é ir para casa. Durante o trabalho tinha que trabalhar, com chuva, com sol, tu estando bem ou não estando bem. Hoje esse conceito mudou um pouco, e eu acho que isso eu defendo. A gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Então não tem por que o meu ambiente de trabalho ser um ambiente tóxico. Não tem por que não pode ser. Ele precisa ser um ambiente de trabalho agradável. O agradável tem um limite. O que é agradável? Bom, é agradável ficar sentada numa cadeira, tomando café, conversando com meu colega, mas isso não é trabalho. Então a gente precisa ter um meio termo neste assunto de NR1. Até onde vai o trabalho que eu preciso executar e até onde vai o meu bem-estar. Isso precisa ficar claro para os empresários e para os funcionários, para os colaboradores. Vai existir ainda muito sobre esse assunto, de que é NR1? Eu preciso dar um café para os meus funcionários, eu preciso dar um descanso maior, eu preciso oferecer uma cama para deitar. Não, na minha opinião, não é isso. E às vezes a gente querer regulamentar algo que não tem medida, vai ficar complicada essa situação. Porque muitas vezes a pessoa ela não está bem mentalmente, não necessariamente é por causa do emprego, do trabalho, do que acontece no trabalho. Muitas vezes, inclusive, o trabalho é a fuga, para que a pessoa consiga ter momentos ali se concentrando no seu próprio trabalho. Porque ela precisa aplicar as normas em casa do NR. Também. Então, eu acho que isso ainda vai dar muita polêmica. Né? Na empresa onde eu faço a gestão hoje, a Multilight, não teremos problema quanto a isso. A gente tem um ambiente de trabalho bem flexível e as pessoas gostam de trabalhar. E eu acho que o maior retorno, o maior indicador de que a empresa está bem ou não é quando um funcionário sai, não importa o motivo, e ele pede para retornar. Sim. Então, isso acontece muito na nossa empresa. Mas voltando para a NR1, eu acho que ainda vai dar muita polêmica esse assunto, porque não existe uma forma de medir isso. Independente de NR1 ou não, uma das coisas que as empresas podem adotar e não custa nada, existe curso de psicologia em várias faculdades, e que eles precisam fazer estágios. Ofereça, abra as portas da empresa para um estágio de psicologia, de escuta. Muitas vezes o funcionário só precisa falar. Sim. E às vezes a gente fala, né, santo de casa não faz milagre, às vezes não é com o RH que ele quer conversar, ele quer conversar com uma pessoa de fora, sobre problemas que ele possa ter em casa, que ele não quer expor dentro da empresa, mesmo que seja só com o RH. Então essa é uma das ações que a gente pode implementar, independente de NR1 ou não, mas sempre tenha muito cuidado com esse assunto. NR1 não quer dizer que você tem que dar férias para o teu funcionário dentro da empresa. Sim. E também
não quer dizer que você vai colocar um funcionário, vai ter que ter o cuidado de colocar, por exemplo, um funcionário todos os dias fazendo hora extra, 2, 3 horas extras por dia. E isso traz um cansaço, tanto físico quanto mental. Então, isso precisa sim ser administrado nas empresas, uma rotatividade quando se precisar fazer horas extras, para que a gente não sobrecarregue as pessoas. Pressão, quando a gente fala em pressão, principalmente do time administrativo e vendas, gente, isso é intrínseco da função. Sempre foi. Não existe isso, não tenho como tirar a pressão do comercial, não existe como eu tirar a pressão de resolver um problema do setor administrativo, porque é um problema. Normalmente é isso que as pessoas do administrativo fazem, o que o comercial precisa fazer. O comercial precisa ter a meta. O que é a meta? A meta já é uma pressão. Eu preciso chegar naquele resultado. E o comprador, eu preciso reduzir custo. Então, essa questão de pressão precisa ser muito bem trabalhada, precisa ser muito bem entendida para que essa questão de NR1 não vire mais uma norma que a gente vai ter que cumprir, não se sabe como, né? E acabe trazendo mais custo para dentro da empresa do que realmente benefício. Então, precisa ser olhado isso, fazer palestras com os funcionários. Não digo perder um tempo, isso não existe, não é perda de tempo, é ganho, mas uma vez por mês. Investir, né? Investe, exatamente, me fugiu o termo. Investe um tempo com os colaboradores, para ali uma vez por mês, se possível, uma meia hora, traz um assunto diferente, faz um momento de relaxamento, fornece informações sobre diversos assuntos, as pessoas têm dúvidas, às vezes o que é para a gente é comum, para os outros não é tão comum assim, e esse esclarecimento a empresa pode fornecer junto aos N parceiros que a empresa tem. Então, nós tivemos na última semana uma palestra sobre comunicação efetiva. Então, muitas vezes as pessoas se comunicam, mas não entendem como acontece aquele processo de comunicação. Eu estou sendo muito enfática, eu estou sendo agressiva na minha fala, isso é da pessoa, não é, eu preciso mudar. Então, esse tema foi um tema que a gente usou na última semana, na palestra na empresa, e que trouxe bastante retorno. O pessoal, inclusive eu, fui uma pessoa que olhei e disse, já conhecia do assunto, já tinha participado de palestras sobre isso, estudo sobre isso, mas eu sempre olhava com um olhar de falando na empresa, falando com o público, falando com os outros. Mas para casa eu não fazia isso. Em casa a minha fala era diferente. E a minha relação não é só na empresa, Exato. Não é só com o público. Ela começa em casa, principalmente. E que não tem limites, né? Você não consegue diferenciar psicológico na medida que você vai transitando por ambientes diferentes. Né? Exatamente. Então, esse é o tipo de ação que eu acredito que vai precisar acontecer com a NR1 para quem não estava já acostumado a fazer isso. Para nós, é mais uma norma, porque a gente já fazia isso. Claro. Para outros, talvez, vai ser difícil. Só eu acho que não precisa tornar esse assunto um bicho de 7 cabeças e agora começar a vender programas para que o colaborador se sinta melhor nas empresas. Tem que ter um cuidado com esse assunto. Um cuidado importante também é a área jurídica, né? Que pode se tornar delicada a questão nessa relação. Mas antes disso eu quero lembrar também que tu falaste sobre a questão da psicologia. Eu não sei se vocês já assistiram, se não, ainda tem disponível na Netflix a série Billions. Não. E na série tem RH, mas tem uma psicóloga dentro da empresa, que é uma empresa, né, de investimentos bastante ambiciosa no mercado, com altos valores. Ela tem problemas, né, diversos. Não vou dar spoiler, porque a série é bem legal, mas é só uma sinopse, que não é spoiler. O marido é procurador, né? Então, na relação que eles têm, às vezes tem conflitos de interesses, as pessoas têm problemas pessoais diversos e às vezes surtam, né? Então, quer dizer, é bem o que tu falaste mesmo, né? Ou seja, já é uma tendência em algumas economias mais maduras, eu diria, no sentido comercial, né? Ter um psicólogo, né, junto. Não é uma obrigação do RH ser psicólogo, né?
Não é uma obrigação. Hoje, o nosso RH, ela é uma psicóloga. Uhum. A minha irmã é psicóloga. Sim. Então, a importância, eu acho que essa vai ser uma profissão que é a que mais vai crescer. Uhum. Porque as pessoas precisam começar a entender esse novo mundo, porque eu digo que a gente está num novo mundo. As Nossa. coisas não são mais como elas eram antes. A inteligência artificial, as relações com as pessoas, que hoje não existe mais relação com pessoa, é com telefone. A gente se relaciona muito mais com o nosso telefone do que com as pessoas. E isso já está causando, não vai causar, já está causando Eu tô carente, eu vou mandar um WhatsApp aqui só. Tá causando uma síndrome de abstinência, né? Exatamente. Isso é um ponto bem complicado. Porque a inteligência artificial ou toda a tecnologia que a gente tem disponível, ela é um meio, ela não é o fim. Exato. Quem vai passar o cartão de crédito, quem vai apertar o botão vai ser sempre um ser humano. E as pessoas estão esquecendo disso. Nessas relações menos humanizadas. A gente vai chegar um momento que a gente vai cansar de falar com o computador. Ah, vai. Eu não gosto de falar com o computador, né, só quando é, né, extremamente necessário, mas pelo computador é inevitável, né? Sim, né? Isso mas sim. São duas coisas diferentes, mas que se interligam, né? Exato. É usar a IA ao nosso favor, a tecnologia ao nosso favor, mas não esquecer que o ser humano existe. Exato. Esse é o ponto. Eu acho que as pessoas estão vendo isso no sentido de uma visão ainda competitiva de sociedade, de felicidade, como um diferencial competitivo mesmo, né? Se eu tiver uma melhor tecnologia para fazer o melhor filtro na minha foto, para transmitir um conteúdo, claro, né, de marketing, ok, pessoal, que seja, empresarial, então isso gera, né, uma preocupação. Eu vi um post rápido ontem, né, que o Canvas, que surgiu ano passado, já estaria sendo superado por outro. Então você está sempre preocupado ou preocupada, né, com o melhor aplicativo, se alguém no mercado vai ganhar mais dinheiro que eu, como quando surgiu o ChatGPT, que subiram as ações imediatamente. Isso se transferiu com as redes sociais, de uma certa forma limitada, ou inconsciente, e muito mais prejudicial, eu diria, né, para as pessoas, né, nos grupos de WhatsApp, etc. E ainda sobre a pressão que tu falaste, o organismo tem que ter uma pressão. Um amigo meu esteve aqui ontem, né, conversando de anos, e disse, tô com problema de pressão, pressão alta, né, vou ter que tomar remédio, pressão baixa. Ou seja, como é que regula? Tem que tomar água. A vida é assim. Se você não tiver uma dose de pressão, você nem levanta da cama, você morre. Né? Exatamente. Precisa ter muito cuidado com esses assuntos. Não dá para demonizar a palavra pressão. Não dá para demonizar. As pessoas crescem quando elas saem das suas zonas de conforto. A zona de conforto, tu só sai dela se tu tiver uma pressão. Ninguém vai te pegar no colo e vai te tirar de um lugar e vai colocar no outro. A pessoa vai te dar, desculpa a expressão, um pontapé lá, né? Para ti sair. Sai, levanta e faz o que tem que fazer. E isso é pressão. A minha carreira foi baseada nos gestores que eu tive me tirando da minha zona de conforto. Sim. E eu agradeço a todos eles hoje, porque se eu sou a pessoa que eu sou hoje, e eu sou uma pessoa que eu digo, eu gosto de problemas. Eu trilhei a minha carreira em cima de problemas. Tudo aquilo que ninguém resolvia dentro da empresa, eu dizia, daqui que eu vou resolver. Deixa pra mim que eu sou canhoto. Deixa pra mim que eu vou. E então, não tem como ser diferente. Por isso, o cuidado com esse assunto. Pressão. O que é pressão? Para cada um vai ser diferente o conceito desse termo. Talvez para o psicólogo a pressão é uma coisa, para o funcionário que está lá no chão de fábrica é outra, para o vendedor é outra, para o administrador é outra. Cada um vai ter um conceito diferente e vai saber como é que é trabalhar sob pressão. Algumas pessoas reagem melhor, outras pior, e aí que vai o trabalho do gestor da área. Não estou falando nem do CEO da empresa, mas do gestor da área. Você vai ter seres humanos diferentes trabalhando, personalidades diferentes. Alguns reagem melhor sob pressão, outros não reagem tão bem assim. Então, as estratégias que precisam ser usadas com cada pessoa da tua equipe precisa ser diferente para que você tenha o resultado. E não tem relação direta, porque as coisas são holísticas, né? Nessa questão de administração, que a pessoa que reage um pouco pior à pressão seja menos competente que a outra. Não, a gente precisa, o nosso trabalho é descobrir como
cada pessoa pode entregar o seu melhor. Usa suas soft skills, né? Suas habilidades, Exatamente. Como que eu posso fazer com que aquela pessoa entregue o melhor dela? Às vezes é com pressão, não necessariamente. Nem todo mundo reage igual. Aqui talvez a gente tenha uma cultura diferente, aqui que eu digo na região da Serra, não no Brasil, né, que a tendência é procrastinadora. Tu falaste do operacional antes. Então, depois que a empresa atinge um certo estágio, a tendência é o criador surfar um pouco na zona de conforto, né, sair do operacional e perder o contato com a realidade. Ainda mais hoje, né, que 10 funcionários é uma empresa de médio porte, pode ter um faturamento aí até de $500 mil, pode, é possível. Com 10 funcionários com tecnologia você atinge isso. Né? E aí você, ao perder o contato, talvez seja melhor então transferir, né, a empresa para outro dono, né, do que deixar que ela morra míngua, né, da tua presença, da tua ação. Né? Quem é que entende do negócio? Qual é a premissa da questão? Quem é que entende deste negócio? Normalmente é quem fundou ele. Ele que entende, ele que sabe desde o primeiro dia que as portas foram abertas até a data atual, tudo que deu certo e tudo que deu errado. A partir do momento que tu se distancia, não que não possa e não deva, eu acredito que esse processo deve acontecer, mas você precisa preparar alguém que vai poder estar ali olhando por ti e que possa te acionar se necessário, ou possa resolver a questão que acontecer dentro da empresa para que a rota não seja desviada. Tendência é que, se possível, que ele seja, então, né, um sênior, conselheiro sênior. Com certeza. Faça uma gestão de negócio, familiar ou não, né? Nem sempre tem um familiar, porque nem sempre tem um familiar disposto, né? Exato. E aí, normalmente, às vezes o familiar, ele pode ser até do mesmo ramo e pode ser até mais veloz. A sucessão familiar é bom, é um outro universo, né? Bem complicado. Né? Além da sucessão, a sucessão familiar, né? Mas é interessante realmente o assunto. O assunto é muito interessante. A gente poderia ir horas aqui falando que um busca o outro e a gente tem assunto, com certeza. Estou me cuidando aqui para não esquecer perguntas que eu acho importantes, então por tópicos, né? Ainda bem que eu não esqueci, que é para a gente concluir, e esse programa estará na íntegra no Instagram também, bem elucidativo, né, propositivo, que a ideia é propor ideias, não é? É justamente a questão, e aí eu não sei se o turnaround entra também nas questões de gestão, de sucessão, mas também de gestão de informação, né, que é uma das pautas importantes hoje em dia, né, da nuvem, nos backups, o CEO da empresa, o fundador da empresa, e na mesma questão, que é a última pauta que eu vou gravar aqui para que você fale, que é a formação cultural. Falaste, por exemplo, né, do convívio, do sistema da empresa, né? Por exemplo, tu falaste do tom de voz, né? O tom de voz dentro da empresa, que muitas vezes a gente tem uma visão, né? Fala uma coisa de um jeito, eu me lembrei do Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, né? Que é justamente isso, cuida do tom de voz. Tenta usar o mesmo tom de voz, né? Não comercial, claro, mas pelo menos saber que as palavras, quando você emite o tom de voz, está traduzindo o teu sentimento psicológico, né? Com certeza. E aí que entra o problema do WhatsApp, do e-mail, né? Quando que tu consegue dar a entonação, quando tu tá falando olho a olho, não importa se seja pelo computador, enfim, ou presencial, e tu está falando e gesticulando, a mesma fala digitada num WhatsApp e falada pode ser interpretada diferente. Perfeito. Então esse é um cuidado crucial que a gente precisa ter. Paulo RF de Souza botou aqui, excelente. Obrigado, Paulo. Um abraço. Então essa gestão da informação, ela é crucial. A gestão da informação dentro da empresa, ela é crucial. Seja se a gente estiver falando de informações de dados que precisam estar protegidos e bem guardados, que é a história da empresa, principalmente. A gente precisa ter esse cuidado com a tecnologia também, sempre ter todos os dados da empresa muito bem protegidos e guardados. E a gente precisa também ter o que você comentou, a sucessão da informação de pessoa para pessoa dentro da empresa. Muitas vezes isso se perde com a saída de um funcionário. Normalmente o funcionário não necessariamente ele sai da empresa
porque ele não gosta da empresa, mas sim ele vai alçar novos voos que a empresa ainda não tem, não está preparada para oferecer aquela oportunidade. E aí, quando isso acontece, é injusto com o teu colaborador de você pedir, não, mas então fica tanto tempo para treinar outra pessoa, passar tudo que tu sabe para outra pessoa. É injusto com ele. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer, e é injusto também você pedir isso para a pessoa. Então você precisa preparar isso ao longo do tempo. É só adjetivar um pouquinho mais nessa questão injusto, quando no bom sentido da coisa, porque seria cruel, né? E arriscado. Exato. Para o empresário. Eu não pediria isso para a pessoa que vai sair, mesmo que tudo bem, ela pode sair numa boa, mas talvez não, né? Aí o risco é bem grande. Tem que conhecer a pessoa que a gente está tratando, né? A minha avó dizia, tem que comer um saco de sal para te conhecer. Exatamente. Então isso precisa ser tratado desde o início. A função, ela precisa estar descrita, precisa saber quais são as informações, o que precisa, o que não precisa saber daquela função. Ter backups impessoais, saber, e backups de pessoas. Backups de informação daquele cargo, do que precisa saber daquele cargo, que fica dentro da empresa, e o backup nas pessoas também. Então, sempre que, vamos lá, meu líder de produção, ela está ali, ela fica a maior parte do tempo fazendo isso, tira seus 30 dias de férias. Quando ela sai de férias, quem é a pessoa que vai substituir? Essa pessoa precisa ter todo o conhecimento que ela tem. Claro que vai ter a questão pessoal da pessoa, como ela trabalha. Exatamente, né? Mas ela precisa ter esse conhecimento, ela precisa ter sido treinada para substituir essas férias. Exato. E, consequentemente, ela vai estar treinada se essa pessoa algum dia querer sair da empresa, enfim, alçar novos voos, esse backup vai estar treinado. Então, isso é algo extremamente importante. Que tem que ser mantido, né, ao longo para não ser pego igual ao turnaround, a crise não ser pego de surpresa. Né? Com certeza. A pessoa saiu, meu braço direito, né? Você fica aí com a canhota tentando resolver. E isso é complicado. Essa parte, dependendo do cargo que a gente está falando, é complicado. E uma última questão, que falaste da capacidade de ler sinais corporais, né, nuances de palavras. A velocidade 2 do WhatsApp, 2,5, que eu odeio. Já é difícil quando você manda um áudio não saber se a pessoa está... Né, porque se você estudar o cérebro, eu estou vendo aí umas questões neurológicas, enfim, e cognitivas, e a gente estuda isso também na pós-graduação para dar aula, para as pessoas entenderem o que você está falando, tanto na aula como na empresa, tem sinais que as pessoas não conseguem compreender o que é ironia, o que é cinismo. Sim. E se a pessoa está te ironizando num ambiente de trabalho, 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela está sendo um inimigo oculto que lá na frente pode estar te fazendo, né, criando armadilhas, sendo o teu Judas, né, falando já que o papo está na moda, né? Bom, você viu que eu dei uma risadinha ali no aceleração do WhatsApp. Não vou conseguir falar em 3 minutos isso, mas eu vou pedir. Exatamente, mas isso do WhatsApp, por exemplo, eu vou dizer, eu gosto do 2. Eu gosto, porque eu não tenho paciência. Eu sou uma pessoa pouco imperativa, né? Já deu um pouquinho rápida. Mas, enfim, sim. Se é um assunto que realmente tu precisa prestar atenção, realmente vai no 1 vezes, né? Depende do assunto também. Depende do assunto, vai no 1 vezes, porque senão vai dar problema a questão da comunicação. A gente precisa sempre ser o mais claro. Eu sempre acho que eu estou falando com o Alvin, né? A gente precisa sempre ser o mais claro possível na nossa comunicação. Sim. Principalmente na comunicação não verbal. Às vezes tu tá ali, tu quer passar uma informação, é como se eu estivesse conversando contigo sobre esse assunto desse jeito. A minha entonação de voz tá baixa, eu tô estática, e tu vai dormir? E tu tem que atingir não vai metas, prestar atenção. Exatamente, falar monologicamente, né? Então, cada setor na empresa, principalmente comercial, administrativo, financeiro, liderança, vai ter que ter a sua forma de comunicação diferenciada. E não pode gritar também, né? Vai chegar gritando ou vai falando muito baixo. A vida é cheia de desafios, né? Mas vale também para você que é um indivíduo que não tem empresa, pode achar que o assunto não tem nada a ver com o que você está ouvindo, mas nós somos gestores, né? De nossa própria máquina, o biológico. Né? Nós temos aí um controle de saúde pessoal que exige uma série de coisas e de questões, né? Com certeza. Que nós precisamos. Então, vale também do pessoal. Muito obrigado, Gisele.
Passou o tempo aqui que eu nem percebi. Eu que E agradeço. gostaria de falar mais outras vezes. Obrigado ao Gustavo também. O Gustavo aqui é assessor de luxo, né? Tu sabe, né? Sim. Já tem um montão de livro lançado. Gustavo também Martins. Questão, né? Em concurso público, né? Vou ficar perto dele, ver se eu gosto de fazer prova de concurso. Vou ver se ele me passa aí algumas questões, né? Parabéns, viu, Gustavo? Demorou a tua presença aqui, né, pessoal, para a gente falar, mas a gente vai agendar. Eu conversei aqui com a Gisele Sandri, que tu tem algum parente encantado? Não, tenho. Não. Tem um Sandri que é um tio que já Encantada só eu. Ah, boa. Que bom. Isso aí. E verdade, né? Assinamos embaixo, né, Gustavo? Obrigada. Gestor empresarial, CEO da Multilight Lanternas, procure a Multilight, nem deu tempo de nós falarmos da empresa, mas enfim, você percebe que tem bastante coisas a serem analisadas no mercado, na vida, hoje em dia, que nós precisamos, mais do que tudo, ter paciência e humildade para continuarmos, né, saindo cotidianamente da zona de conforto. Uma das principais zonas de conforto que a vida nos oferece é quando você está bem no quentinho, assim, no inverno, você deitou e esqueceu de ir no banheiro. Então você não vai conseguir dormir. Não né? vai. A zona de conforto você não vai. Vai ter que levantar, vai ter que ir no banheiro, com frio. Então é a mesma vida, é um pouco A assim. vida Né? é essa. Uhum. Obrigado, Gisele. Eu que agradeço. Muito obrigada pela participação, aberto esse espaço para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante para empresas, e a gente entrou também no quesito também de pessoal de comunicação e em casa também como a gente deve se comunicar. E com certeza, nós somos sempre gestores não só de empresas, mas gestores da nossa própria vida, dos nossos filhos, da nossa família. Obrigada mesmo, Miguel. Legal. O pessoal que quiser achar você, ou a empresa, a rede social. Redes sociais, Multilight Lanternas e Gisele Sandri. Obrigado, foi um prazer. Igualmente, obrigada. Legal. Teoria de Tudo chega ao seu final nesta chuvosa sexta-feira, previsão de um final de semana bom para comer, para ficar em casa, né, para se aculturar um pouco mais, ver bons filmes. E também, claro, ouvir Teoria de Tudo, ouvir música por toda a plataforma, no Facebook, no Instagram, agora com rádio também, né? Novamente, no site, no portal Sabe Caxias. Muito obrigado a vocês que estiveram na nossa audiência também. Parabéns pela entrevista, estão te mandando aqui, né? O pessoal depois vai ficar na linha aqui. Um abraço, obrigado pela audiência também. Tchau, tchau. É o Teoria de Tudo. Até o próximo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa